Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. O estudo de hoje vai ser sobre a lição número 10, Jacó, Israel. Transformação do nome de Jacó para Israel. Será a lição 10 da Escola Sabatina. Meu nome é Marcelo R.M. Ramos. Sejam muito bem-vindos e logo mais nós faremos a oração inicial. Vamos lá então? Obrigado, Pai querido, por mais uma vez termos a chance de falarmos da Tua mensagem. Pedimos a Tua misericórdia, que nos proteja, nos purifique em todas as coisas que fizermos. Livra-nos de todos os males, nós agradecemos, pedimos pela Tua bênção, pela Tua proteção, pelo perdão a cada um de nós. Muito obrigado por Tua graça, por Teu amor e pelo Teu poder de transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Então vamos lá, a lição número 10 tem como verso para memorizar Gênesis 32, 28, que diz: Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Em que contexto isso acontece? Vamos ver. Aqui nós estamos no capítulo 32 de Gênesis. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então veja, logo no começo do capítulo 32 de Gênesis, nós já vemos o que? Os anjos de Deus mostrando que iriam proteger a Jacó, que iriam ajudá-lo. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Então, aqui nós estamos num contexto em que ele está indo encontrar-se com seu irmão Esaú. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. Então ele estava numa missão de paz em relação ao seu irmão, esperando que seu irmão viesse a recebê-lo bem. Ele tinha a esperança de que seu irmão já houvesse o perdoado e pudesse ajudá-lo. E acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estão enviando antes de mim, mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Vejam então que ele estava preocupado, ele estava fazendo de tudo para mostrar para o seu irmão que ele estava indo em missão de paz. Jacó, acho que vai ser bom ler esses versos. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Então Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Vamos ver o que a lição fala a respeito disso. A mão de Deus e sua fidelidade às promessas da aliança são reveladas na história familiar de Jacó. Nessa semana, veremos Jacó voltando para casa, tendo que enfrentar Esaú, vítima de sua traição. O que seu irmão tão gravemente injustiçado faria com ele? Felizmente, em meio ao medo do que estava por vir, o Senhor Deus dos pais de Jacó apareceu novamente a ele em um incidente que mais tarde seria conhecido como o tempo de angústia de Jacó. E aí a lição nos faz recordar de Jeremias 30, versos 5 a 7, que será um dos versos lidos durante o contexto da lição. E naquela noite Jacó, enganador, tornou-se Israel, um novo nome para um novo começo, que resultaria em uma nação com seu nome. A história dos patriarcas e de sua família é contada nas Escrituras para nos mostrar que Deus é fiel, para cumprir o que prometeu e que o fará ainda que às vezes pareça que seu povo faz de tudo para impedir esse cumprimento. Então, Deus nos ajuda apesar da nossa própria resistência. Essa é a graça de Deus. Então, vamos lá para a lição de domingo. Lutando com Deus. Então, nós vimos o verso para memorizar. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa luta. Longe de Labão, Jacó logo teve outra experiência com Deus. Sabendo que seu irmão Esaú estava se aproximando com 400 homens, conforme Gênesis 32, 6, quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. O que aconteceu com Jacó? Encheu-se de medo e foi tomado de angústia.
Por isso, lembra da expressão angústia de Jacó? Então ele se encheu de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, cabras, bois e camelos. E ele mostra para seu irmão que ele estava ali em missão de paz e que ele não queria nada de seu irmão, pelo contrário, ele estava ali, inclusive se oferecendo como se fosse um servo de seu irmão, tudo para conseguir o perdão dele, para conseguir viver em paz com ele e voltar a reatar uma situação que havia sido quebrada por uma falha lá no passado. Ele orou fervorosamente ao Senhor e declarou: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Jacó, na verdade, estava entendendo melhor do que se tratava a graça. E como o Senhor respondeu? Leia Gênesis 32, dos versos 22 a 31, e Oséias 12, 3 e 4. Qual é o significado espiritual dessa história terrível? Eu vou ler o comentário da lição e logo mais nós vamos ler os versos e comentar sobre eles. Jacó estava angustiado. Após fazer o que podia para proteger sua família, acampou para passar a noite. Repentinamente foi atacado por um homem. Esse termo pode ter conotações especiais, evocando a presença divina, conforme Isaías 53, verso 3. Eu gostaria só de colocar aqui Isaías 53, verso 3, para que nós possamos ter uma ideia um pouco melhor sobre os textos. Eu gosto sempre de ler os textos que a lição coloca, porque isso me ajuda a entender melhor qual é a ideia que o autor tem em mente, né? Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 2. Porque foi subindo como um renovo diante dele, como a raiz de uma terra seca. E foi subindo de onde? Vamos lá. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, começa com uma pergunta. Porque foi subindo como um renovo diante dele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, a lição nos diz o seguinte: esse termo pode ter conotações especiais, evocando a presença divina, assim como nesses versos de Isaías 53, em especial o verso 3. Daniel o usou para se referir ao sacerdote celestial Miguel, Daniel 10, 5. Daniel capítulo 10, verso 5. Nós vamos, como essa é uma parte atípica, né, vamos dizer, da teofania de Deus, então é interessante nós lermos um pouco desses versos, né? No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Então veja, esse é o relato, e Deus usa o mesmo termo para se referir ao sacerdote celestial Miguel, e essa palavra foi usada por Josué para descrever o príncipe do exército do Senhor, a quem ele chamou pelo próprio nome do Senhor, Yahué ou Yavé, né? Lá em Josué 5, 13 a 15. Josué, capítulo 5,
versos 13 a 15. Josué 5, 13 a 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Impressionante essa história, né? Realmente impressionante essas aparições, essas teofanias, essas manifestações divinas. Então veja que quando aparece esse que é relatado como homem, nós vemos aqui em Gênesis 32 que ele está, essa conotação evoca a presença divina, ou seja, ele estaria lutando com o próprio Deus. Em meio à luta, deve ter se tornado óbvio para Jacó que ele estava lutando com o próprio Deus, como revelaram suas palavras: Não o deixarei ir se você não me abençoar. No entanto, seu apego fervoroso a Deus e sua recusa em deixá-lo também revelam um ardente desejo de perdão e de estar bem com o seu Senhor. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz o seguinte: o erro que determinara o pecado de Jacó ao obter pela fraude a primogenitura estava agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara, pelos seus próprios esforços, efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e da maneira dele. Então, veja só, isso como parte da transformação de Jacó, que se tornaria Israel, exemplos de Deus se manifestando na vida dele e exemplos de Deus o auxiliando a entender o procedimento de transformação pelo qual ele estava passando. A evidência de que ele havia sido perdoado foi a mudança de seu nome, de uma lembrança de seu pecado para uma que celebrava sua vitória. Seu nome, disse o anjo, não será mais Jacó, o enganador, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, conforme Gênesis 32, 28, que é o nosso verso para memorizar, o verso-chave, né? Antigamente conhecido também como verso áureo. Qual tem sido sua experiência em relação à luta com Deus? O que significa isso e por que às vezes é importante termos esse tipo de experiência? Por que é importante que Deus permita que nós passemos por determinadas circunstâncias, por exemplo, né? Tudo isso está relacionado à nossa transformação. Bom, Gênesis 32, 22 a 31 nos diz: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos que fez com que passasse um ribeiro. Também fez passar tudo que pertencia, ele ficou sozinho, e um homem, e esse é o termo que a lição coloca que teria sido o mesmo termo usado para se referir às teofanias, as manifestações do próprio Deus ou de um representante de Deus para os homens, até o romper do dia. Vendo esse que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. E por isso eu não costumo usar muito um conceito que eu vi uma vez, de que com ele, que não seria necessariamente contra, mas com, no sentido de acompanhado de, né? O que dá a entender aqui é que esse contra é justamente o sentido de contra, né? De uma certa oposição, né? É lógico que a história está muito resumida, então biblicamente nós temos pouco relato a respeito da história em si, né? Mas obviamente nós percebemos que Jacó queria o que exatamente? O homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então o que dá a entender aqui é que Jacó estava pedindo uma bênção especial para esse homem, que ele identificou como sendo a própria manifestação divina em sua frente, à sua frente. E aí então esse homem, que seria o próprio Deus se apresentando a ele, não é?
muda o seu nome. E aí Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Então veja que foi uma luta real. Nós estamos falando de pessoas reais, de personagens reais, tanto a própria manifestação divina ali naquele momento como Jacó. Ele estava reivindicando alguma coisa, não é? E o homem, a ponto dele realmente segurar fisicamente o homem, que acabou tocando em sua coxa para que ele o soltasse. E a grande questão espiritual é que no momento em que ele profere a bênção, ele está dizendo para ele: olha, eu vejo a sua sinceridade, eu vejo que você realmente está arrependido do que fez. E por isso Ellen White disse, né, o erro que determinava o pecado dele estava apresentado claramente diante dele. Vamos ver então Oséias, capítulo 12, versos 13 e 4. Efraim alimenta-se de vento, vai atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. Uma crítica, né, em relação a Efraim. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos. Então ele está falando aqui o quê? De uma forma, vamos dizer, simbólica. Ele está acusando basicamente o povo de fazer o que é errado, né? Vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos, de acordo com suas ações lhe retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Olha que interessante. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Então veja que quando a lição compara isso com Oséias, ela quer nos dizer o seguinte: o significado espiritual é que, tanto como indivíduos quanto como povo, nós devemos buscar a Deus, nós devemos implorar o favor de Deus, estar dispostos a reconhecer nossos erros. Então o significado espiritual dessa história é que Jacó sentiu a necessidade de buscar a Deus com mais fervor e estava disposto a confiar em Deus em tudo que acontecesse e buscar o próprio perdão de Deus para tudo que ocorreu. E em toda essa luta, em toda essa busca de bênção, o que ele estava querendo basicamente era uma tranquilidade para poder encontrar a seu irmão, a garantia de que Deus continuaria com ele, permaneceria com ele na jornada até que ele encontrasse seu irmão. Então vamos lá. De Peniel, o encontro dos irmãos, segunda-feira. De Peniel, vi Deus face a face, conforme Gênesis 32:30. O lugar em que teve essa experiência com Deus, Jacó se dirigiu ao encontro com seu irmão. Após 20 anos de separação, Jacó viu chegando com 400 homens, conforme Gênesis 33:1. Ele estava preocupado e, portanto, preparou a si mesmo e sua família. Então nós vamos para Gênesis 33. Leia Gênesis 33. Que conexão há entre a experiência de Jacó de ver face a face a Deus em Peniel e sua experiência de ver o rosto de seu irmão? O que isso sugere em relação ao nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos, entre aspas? Não importa que sejam eles, ou seja, com todos que nós tivermos ao nosso lado e que precisarem da nossa ajuda, por exemplo. Jacó se curvou 7 vezes diante de seu irmão, a quem ele chamou várias vezes de meu senhor, e se identificou como seu servo. Conforme Gênesis 33, 5, pede para comparar com Gênesis 32, 4, 18 e 20. As 7 reverências de Jacó relembram as 7 bênçãos de seu pai, conforme Gênesis 27, de 27 a 29. Gênesis 27, de 27 a 29. Então o pai aspirou o cheiro da roupa e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu, da exuberância da terra, fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem.
Que você seja senhor dos seus irmãos, e os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Então essas foram as bênçãos do pai de Jacó. E aí, veja que a lição faz um contraponto. Aquilo que ele recebeu é como se ele estivesse oferecendo para seu irmão. Além disso, quando se curvou, especificamente reverteu a bênção de seu pai, que determinou que nações o reverenciassem. É como se a intenção de Jacó fosse pagar sua dívida com seu irmão e devolver a bênção que havia roubado dele. Quando Esaú viu Jacó, contra todas as expectativas, correu para ele e, em vez de matá-lo, o beijou e choraram. Mais tarde, Jacó comentou com Esaú: ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, conforme Gênesis 33:10. A razão para essa declaração extraordinária de Jacó é seu entendimento de que Esaú havia perdoado. O verbo hebraico hatzah, alcançar favor, é um termo teológico que se refere a qualquer sacrifício que seja agradável, aceito por Deus. A experiência de Jacó com o perdão divino em Peniel, onde ele viu a face de Deus, se repetiu em sua experiência com o perdão de seu irmão. Jacó viveu Peniel uma segunda vez. A primeira foi um preparo para a segunda. Jacó foi perdoado por Deus e por seu irmão. Ele deve ter entendido ainda mais do que antes o significado da graça. Vamos ler então. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes, que é o que a lição comenta do significado das 7 bênçãos que ele teria recebido de seu pai. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então veja que aqui basicamente Jacó pôde respirar mais tranquilo. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram, e por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Então veja que, apesar de tudo o que havia acontecido, Esaú, e depois de ele ter, em um determinado momento da sua vida, vivido um tempo de rebeldia, propositadamente se casando com pessoas que eram uma tristeza para os seus pais, ele, com o tempo, ele acabou amadurecendo, né? Pelo menos conforme relata o relato aqui da sua conversa com seu irmão. Ele havia progredido, havia conseguido muita coisa, ele já tinha uma quantidade considerável, né, com seu pai. Mas Jacó insistiu: não, se te agradasse de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Então ele estava dizendo isso para o seu irmão, como dizendo assim: olha, ver a tua face é como ver a face de Deus. Ou seja, receber o teu perdão, ver que você me recebe com tão boa vontade, é como contemplar ao próprio Deus aqui, me perdoando, me auxiliando. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis, e que estão sob meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, eu sigo atrás, devagar, no pasto dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Tem sido bem recebido, já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado para Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor
pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e chamou El Elohe Israel. Então veja que Jacó ele começa a se estabilizar territorialmente. Ele procura fazer tudo em paz, né? Ele faz uma compra por um valor considerável ali de um local onde ele havia armado o acampamento, ou seja, ele busca, nesse momento em que ele faz a negociação, ele busca da forma mais pacífica possível uma permanência no local com a autorização daqueles que estavam ali, né? Tanto do dono do local, e ali busca, vamos dizer, se estabilizar territorialmente, dar uma tranquilidade maior para a sua família, para os seus servos, para suas posses, não é? Então ele busca fazer tudo com tranquilidade. Até aqui a história está indo bem. Até aqui nós estamos num momento pacífico. Jacó buscando da forma mais pacífica possível, ele se recompôs com seu irmão ofereceu ajuda para ele e seria equivalente a dizer o seguinte: olha, não se esqueça que se você precisar eu estou aqui para te oferecer ajuda. E então, daqui em diante nós vamos para a terça-feira, onde tudo muda, tudo acaba mudando. Violência contra Diná. Após ter se reconciliado com seu irmão, Jacó desejou se estabelecer em paz na terra de Canaã. A expressão Vaiavo Shalem, chegou são e salvo, em que Shalem, que deriva do verbo Shalom, estar seguro, estar completo, estar em paz, é usado pela primeira vez para caracterizar sua jornada. Então, ele estava buscando a paz em todos os seus aspectos, a prosperidade, a tranquilidade, da forma mais ordeira e correta possível. Depois de ter comprado um pedaço de terra dos habitantes, Jacó ergueu um altar ali, mostrando sua fé e sua compreensão do quanto dependia do Senhor. Para cada um dos sacrifícios oferecidos, havia um ato de adoração. No entanto, pela primeira vez em sua vida, Jacó, Israel, estava exposto aos problemas de se estabelecer na terra. Como Isaque em Gerar com Abimeleque, Jacó tentava encontrar um lugar entre os cananeus. Leia Gênesis 34. O que aconteceu para atrapalhar os planos que o patriarca tinha de uma existência pacífica? A história desse incidente sórdido destaca a ambiguidade dos personagens e de suas ações. Siquém, que violou Diná, também foi sincero e amoroso com ela e desejou fazer as pazes. Ele estava até mesmo disposto a submeter-se ao rito da circuncisão. Enquanto isso, Simeão e Levi, que se apresentaram como defensores de Deus e de seus mandamentos, e que resistiram ao casamento misto com os cananeus, recorreram à mentira e ao engano, e estavam prontos para matar e saquear. Suas ações não foram apenas repreensíveis. Por que não punir apenas Siquém? Nesse caso, não era só Siquém que estava errado, tá, irmãos? Siquém estava errado, seu pai estava errado em passar a mão na sua cabeça e não propor nada além de simplesmente se casar, né? Ele não havia tido uma relação, pelo menos aparentemente, ele não havia tido um relacionamento consensual. Então, assim, não era só Siquém que estava errado. Obviamente que eu não estou justificando a mentira dos irmãos, mas havia muito mais envolvido ali do que apenas Siquém, né? Siquém estava errado, seu pai estava encobrindo o seu erro, não estava agindo com toda a honestidade que precisava, apesar dele estar disposto a consertar em partes o que o filho havia feito. As pessoas que sabiam da história também não estavam, não foi proposta nenhuma punição em relação a Siquém. E nós vamos ver aí no decorrer do capítulo que é uma história um pouco mais complexa, né, do que parece. Mas, obviamente, isso acabou trazendo problemas para Jacó. Quanto a Jacó, ele se preocupava apenas com a paz. Quando lhe foi pronunciado o estupro de sua filha, nada disse. No entanto, depois de ouvir sobre o que seus filhos tinham feito, ele os repreendeu abertamente por causa do que poderia se seguir. Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Aqui também, um momento curioso, uma situação curiosa, porque Jacó, desde o início, não pediu o auxílio de seu irmão.
né? Porque ele estava com um exército de 400 homens, ele poderia inclusive se armar com mais pessoas. Lembrando que Abraão, com 318 homens, armou uma estratégia vitoriosa de recuperação de seu sobrinho e de uma parcela considerável de um povo inteiro. Então veja que a Bíblia não coloca exatamente, mas ele também não quis buscar muito o auxílio de seu irmão para resolver determinadas coisas. Certa vez Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Então veja que eles chegam até ali, talvez um local desconhecido, e ela sai na sua inocência. E o que acontece? Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou e violentou-a. Então veja, ele num ato de sensação de poder, considerando que ele fazia parte de uma família que governava o local, ele a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó. Ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Ou seja, depois de ele ter violentado a moça, ele vai e fala com ternura, né? Nós vamos até ver o comentário bíblico adventista, no capítulo 34 aqui. Os heveus eram uma tribo cananeia. Pelo que se sabe da moral dos cananeus, a conduta de Siquém não foi de forma alguma algo fora do comum. E Diná pagou o preço por sua independência, até ela coloca aqui, né? Independência imprudente ao se associar com jovens incrédulos. O fato dela querer conhecer as mulheres daquela terra, né? Talvez por não ir seguro o suficiente, mas seria muito difícil, porque veja, o governador da região, filho do governador da região, então imagina a proteção que esse rapaz possuía, o poderio bélico de guerra que ele possuía, então seria um tanto difícil. Por outro lado, eu também entendo que houve uma imprudência geral, houve uma imprudência de seu pai em ter permitido que ela saísse, houve uma série de falhas aqui, principalmente considerando que o comentário bíblico diz que isso não era nada incomum no local ali. Então eles talvez pagaram por não terem se certificado melhor de onde estavam, com quem estavam lidando, e principalmente por terem deixado a moça sair dessa forma, né? E ela, vamos dizer assim, por mais imprudente que possa ter sido, foi também uma inocência, né? Desconhecer o local, desconhecer as coisas que aconteciam, né? Também vivia em um ambiente que lutava ali entre a obediência a Deus e a veneração a ídolos, conforme nós vemos de toda a história que aconteceu entre Jacó e Labão, não é? O furto de ídolos e toda a história que você já conhece. Falou-lhe ao coração, isto é, procurou consolá-la diante do acontecido e conquistar suas afeições. Embora Diná tivesse ido à cidade sozinha, não parece ter consentido com tudo que aconteceu ali. A lição não fala que ela teria ido necessariamente sozinha, mas o que fica claro é que ela não foi acompanhada de forma suficiente para protegê-la, não é? Então veja, o coração foi atraído por Diná. Soube Jacó, as informações da experiência de Diná devem ter chegado até seu pai indiretamente, uma vez que ela própria permanecia na casa de Siquém. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Amor, o heveu, né, governador da região. Siquém foi dizer a seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Então veja, até aqui nós não estamos vendo a atitude de alguém arrependido. Nós estamos vendo a atitude de alguém que quer contornar a situação da forma mais fácil possível, né? Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, e por isso esperou calado até que regressasse. Então ele espera para conversar com os filhos. Aqui eu entendo que ele deveria ter buscado a ajuda de seu irmão. Ele já havia conversado com seu irmão, já havia feito as pazes, ele poderia ter conversado com seu irmão e buscado ajuda para resolver isso de uma maneira melhor.
Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente, quando os filhos, eles ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Então veja, todos ficaram entristecidos, todos os filhos ficaram irados em relação ao que aconteceu. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Considerando que o comentário bíblico adventista fala sobre a forma comum, e o próprio texto mostra para nós que assim, eles encararam isso como uma forma comum. Havia abusado da moça, olha, vamos casar e vamos resolver tudo, está tudo certo, e só. Então vejo que é uma história bastante macabra, uma história muito triste, que revela a decadência moral, que quando nós não permitimos Deus trabalhar na nossa vida, que nós podemos estar sujeitos também. Então nós devemos ter cuidado para não cair nesse tipo de situação, né? Considerando o povo que via de forma normal tudo isso, é muito difícil que Jacó e seus filhos aceitassem de bom grado dar as filhas dele e tomar para eles as filhas desse povo, né? Considerando ali que eles mal se conheciam, e o primeiro momento em que poderia ter havido ali um intercâmbio entre eles foi algo totalmente inaceitável. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês. Habitem, façam comércio nela e adquiram propriedade. Então ele está dizendo assim, olha, vamos esquecer tudo isso, tá? Vamos fazer comércio aqui, vocês vão ter tudo, as portas abertas para vocês, vocês só precisam dar a moça para se casar com o meu filho. Assim, por mais que pareça uma atitude bonita, por outro lado também, imagine você como pai e os irmãos ali, os filhos e os irmãos de uma moça, vendo uma situação dessa, a pessoa fala assim, olha, deixa eu casar com meu filho, eu sou um homem poderoso, eu vou abrir as portas da cidade para vocês. Como isso pareceria a você? Depois, quando você vir a fala dos irmãos que eles comentaram, não é? Você percebe que assim, por mais que a atitude deles tenha envolvido mentira, envolveu também uma grande ira em relação ao que aconteceu, e o fato da sua irmã ter sido desonrada, né? A forma como ela foi tratada, né? Ou seja, tá pensando que pode comprar a honra da minha irmã com dinheiro, né? Mas basicamente isso que eles quiseram dizer ao seu pai depois de tudo que aconteceu. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, irmã deles. Disseram, não podemos fazer isso, jamais entregaremos nosso irmão a um homem que não seja circuncidado, seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento. Havia, obviamente, a questão de evitar esse tipo de mistura entre os povos, sem que houvesse o desejo das outras pessoas se unirem ao Deus de Israel. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. E aí então a proposta pareceu boa. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram. Realmente gostava da filha de Jacó. Dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os concidadãos, né? E aí fala assim, vamos fazer o que eles estão pedindo, e assim nós vamos poder nos unir a eles, casar com as filhas deles e eles com as nossas, né? Lembre-se que os seus rebanhos, os seus bens e todos os outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então condição para que se estabeleçam em nosso meio. Então não havia só uma intenção necessariamente de envolver no amor ali, né? Havia uma intenção comercial, a nossa cidade vai crescer, né? Nós circuncidamos e tal, mas também assim, ficou muito aquém daquilo que, além da circuncisão, né? O que mais precisaria haver, etc. E aí eles se circuncidaram, e 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens.
Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram de Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e passando pelos corpos, saquearam. Vieram então os outros filhos de Jacó e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, bois, jumentos, tudo que havia na cidade. Levaram as mulheres e as crianças, saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então, aqui é onde o comentário da lição ganha sentido para nós. Porque, apesar da pergunta por que não puniu só Siquém, ela fica um pouco vaga, né? Porque não foi Siquém o único a ter errado. Por outro lado, a cidade, não foi a cidade inteira que errou. Não foram todos os homens, mulheres, crianças e bens da cidade que estavam envolvidos nisso. Então, a atitude, o que a lição está colocando para nós bem claro, é que a atitude foi totalmente desproporcional ao que havia realmente ocorrido. Então, além de matar todos os homens e fazer tudo isso, destruir a cidade inteira, então foi totalmente desproporcional a atitude deles. E por isso Jacó ficou preocupado, principalmente por isso. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, ou seja, vocês fizeram isso, tá, mas tem muito mais gente lá fora. Além de vocês fazerem uma atitude totalmente desproporcional, como é que nós vamos habitar e conviver com essas pessoas, que são muito mais do que nós? Se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como prostituta? Nem uma coisa nem outra, correto? Nem eles estavam certos em agir da forma que agiram e simplesmente propor daquela forma, sem falar em nenhuma espécie de punição ao abusador. Nem os filhos de Jacó estavam certos em tomar uma atitude tão desproporcional ao que aconteceu, não é? Então, e por isso o seu pai estava falando, o que o Jacó estava dizendo: olha, não tem como justificar o que vocês fizeram. Por mais que fosse odioso e reprovável o que aconteceu com nossa filha, com a irmã de vocês, Diná, a atitude que vocês tomaram acabou prejudicando o nosso povo como um todo. Eles podem vir e fazer muito pior, porque nós estamos falando de pessoas aqui, conforme o comentário bíblico adventista, eram pessoas que viam isso com naturalidade. Então eles poderiam ir lá e fazer muito pior do que ocorreu com Diná. Então Jacó estava falando: vocês não foram prudentes na forma que agiram. O que aconteceu para atrapalhar os planos do patriarca, que tinha de uma existência pacífica? Foi que os filhos dele quebraram a confiança de uma forma que nenhum outro povo, a não ser pela misericórdia divina e sabedoria de Deus em auxiliá-los a partir dali, humanamente falando, eles fizeram algo que tiraram a confiança deles em relação a todos os outros povos. Talvez até abalasse a confiança de Esaú em relação aos filhos de Jacó, seu irmão. É óbvio que, assim, quando ele ouvisse o contexto da história, ele iria pesar, mas ele também iria reconhecer que foi totalmente desproporcional a atitude. E o próprio irmão Esaú poderia ficar preocupado: olha, imagine se eles resolvem atacar meus soldados, todos nós aqui, por causa do erro de algumas pessoas, né? Então veja que realmente isso atrapalhou bastante os planos pacíficos de Jacó. Graças a Deus que, pela sabedoria de Deus, pela misericórdia de Deus, estava ali com eles e os auxiliou apesar de tudo isso. Leia Gênesis 34:30 até 35:15. Então nós já lemos 30 e 31, não é? E Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Ou seja, ele está dizendo: olha, lembra quando você estava preocupado com seu irmão Esaú e eu auxiliei? Eu vou auxiliá-lo novamente. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Então, o que ele está dizendo é: olha, existe muito erro aqui entre nós também, existe muita idolatria entre nós. Ele sabia disso, a sua própria esposa estava envolvida em idolatria, não é? Então veja que, imagine como estavam ali as pessoas que estavam ao redor dele, e eles ali indo para um local também que estava envolvido em idolatria. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. O Deus que me ouviu no dia da minha angústia está propondo
uma nova intervenção, um novo auxílio a nós. E que tem estado comigo por onde tenho andado, tem estado comigo por onde tenho andado. Então ele está dizendo, olha, Deus está comigo e Deus está conosco, mas nós precisamos mudar. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então veja, Deus falou, olha, deixe que eu vou resolver isso mais uma vez. E Deus resolveu, né? Um terror de modo que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Veja, Deus teve que intervir, Deus teve que ir lá e falar, não, Jacó, não se preocupe, eu vou resolver essa situação. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Até o verso 15. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você. Ou seja, eu mantenho minha promessa. E também aos seus futuros descendentes darei essa terra. Então, apesar de tudo que aconteceu, a minha promessa permanece, Jacó, a você e aos seus descendentes, aos seus filhos aí que tomaram a atitude precipitada, a minha promessa permanece. A seguir, Deus levou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. Então, após a reclamação de Jacó de que sua paz com os cananeus havia sido comprometida, e depois que os filhos foram repreendidos, Deus exortou a deixar Siquém e retornar a Betel, a fim de renovar a sua aliança. O Senhor lhe disse que, uma vez lá, ele deveria construir um altar. Depois da ordem de Deus, Jacó disse ao seu povo que eliminasse os ídolos cananeus e os deuses domésticos roubados por Raquel. Tudo isso também é crucial para a ideia da aliança com Deus. Esses ídolos foram mantidos e provavelmente adorados apesar do compromisso de Jacó com Deus. Então, ou seja, não bastou eles se afastarem geograficamente, eles precisavam mudar a sua mentalidade. O arrependimento consiste em mais do que uma mudança física de um lugar para o outro, ou de uma igreja para outra. O mais importante é que busquemos, pela graça de Deus, eliminar a idolatria do nosso coração, independente de onde vivemos. Pois podemos fazer ídolos de praticamente qualquer coisa. Quando Jacó obedeceu a Deus e procedeu de acordo com o mandamento divino, o Senhor finalmente interveio, e o terror de Deus afetou todas as pessoas ao redor, e não ousaram atacar a Jacó. A ênfase está no Deus de Betel, e não no lugar em si. Essa percepção pessoal ecoou novamente quando Deus lembrou a Jacó de seu nome Israel, e aponta para a terra prometida e a semente messiânica, que é a questão da promessa de Deus. O Messias vindo da descendência e também a questão da terra prometida, a garantia de um lugar de paz, de tranquilidade, em que a promessa de Deus se mantém. Quinta-feira, a morte de Raquel. Que infortúnios Jacó teve em sua família disfuncional, ou seja, em sua família tão conturbada. Gênesis 35, 15 a 29. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel e, quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Enquanto padecia muito tentando dar à luz,
a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. A lição vai fazer um comentário a respeito dessa troca de nome. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel, até o dia em que o relato havia sido escrito, né? Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Esses foram os seus filhos com Lia: Ruben, filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel: José e Benjamim. Os filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Esses foram os seus filhos com Zilpa, serva de Lia: Gade e Aser. Os filhos de Jacó, nascidos em Padã Aram. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Lembra da questão de Isaque e Ismael sepultando Abraão, e agora Esaú e Jacó sepultando seu pai. Assim que Jacó saiu de Betel, 3 incidentes relacionados entre si marcaram a última etapa de sua jornada, em direção à terra prometida. O último filho nasceu. Raquel morreu. Ruben, o primeiro filho de Jacó com Lia, dormiu com a concubina de Jacó. Embora o texto não diga por que o jovem fez algo tão mal, tão reprovável entre eles, principalmente, né? Peço licença só um minuto. Pode ser que ele quisesse de alguma forma desonrar o nascimento do último filho de Jacó e humilhar a memória de Raquel. O nascimento do último filho de Jacó está ligado a Belém, que está dentro dos limites da terra prometida. Jacó mudou o nome de Raquel, que Raquel deu ao seu filho, Benoni, ou Benoni, que significa filho da minha tristeza, para mostrar sua dor, para Benjamim, que significa filho da mão direita, talvez para indicar a direção do sul, a fim de expressar a esperança na terra prometida e o que Deus disse que faria a seu povo depois que se estabelecesse ali. E também a mão direita, o braço direito, era um símbolo de força, né? Então aquilo que Raquel entendeu como filho da tristeza, Jacó queria que fosse visto como filho da nossa força. Ou seja, apesar de tudo, apesar da tristeza, apesar dos problemas, Deus é a nossa força. Então ele é filho da nossa mão direita. No entanto, durante esse tempo, Ruben teve relações com Bila, a concubina de seu pai, serva de Raquel. E aí não tem outra forma de encarar isso como mais um exemplo da depravação humana, o resultado de nós, seres humanos, sem Deus. Surpreendentemente, Jacó não reagiu a essa violação horrível. Talvez nesse ponto de sua vida ele acreditasse que Deus cumpriria a sua palavra, apesar do pecado e do mal que às vezes acontecia ao redor. No entanto, apesar dos problemas, das confusões e do completo mal, como no caso de Ruben e Bila, a vontade de Deus seria cumprida por meio da nossa família, ainda que fosse desordenada. Ou seja, mais um exemplo de Deus intervindo, né, para auxiliar em meio a tanta disfuncionalidade, a tantos problemas familiares. E todos nós estamos sujeitos, se não estivermos dispostos a confiar em Deus e a fazer o que é da vontade de Deus, não é? Nós vamos lá em Jeremias 30, né, como nós... Jeremias 30, 5 a 7. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com a mão no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação! Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso não tema, Jacó, meu servo, não fique assustado, Israel.
Declara o Senhor: eu o salvarei de um lugar distante, os teus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvarei. Então veja, mais uma promessa de Deus. A angústia de Jacó, nós temos uma relação de comparação, de aplicação em relação à angústia final do povo de Deus, em que Deus protegerá o seu povo e de forma miraculosa o preservará diante da perseguição. Então, basicamente essa é a ideia que a lição quis trazer ao comparar com Jeremias 30 e falar sobre a angústia de Jacó, sobre a questão de aplicação da angústia do povo de Deus durante as eras e durante os últimos dias da história desse mundo também, quando Deus vai preservar o seu povo diante de uma situação de angústia, de perseguição do povo remanescente. O povo restante, o povo que se mantém leal a Deus, apesar da pequena quantidade de pessoas, confiando no poder de Deus para resgatar, para proteger, para salvar. Estudo adicional: Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 158 a 164. A noite de luta. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para esse tempo, disse: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios que procurarão destruí-lo. E assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, os justos clamarão a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que os cercam. E aí entra a questão miraculosa de Deus, como sempre. Quando em sua angústia Jacó segurou o anjo e com lágrimas implorou seu favor, o mensageiro celestial, para provar-lhe a fé, lembrou também de seu pecado e se esforçou para escapar dele. Jacó, porém, não quis soltá-lo. Tinha aprendido que Deus é misericordioso e se entregou à sua misericórdia. Fez referência ao arrependimento de seu pecado e implorou livramento. Ao rever sua vida, quase chegou ao desespero, mas segurou firmemente o anjo e, com fortes gritos de aflição, insistiu em súplica até que prevaleceu. Assim será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 162. Tem uma música muito bonita, né? Que os arautos costumam cantar, Eu Não Te Deixarei, que retrata um pouco, é uma aplicação, né, em relação à história de Jacó e a nossa vida, né? Ela diz: quando só em pensamento eu contemplo seu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar
Se comigo tu ficares, meu Deus. Essa é uma questão da angústia que nós passamos no dia a dia, na angústia final que nós passaremos nos últimos dias, nós ou os nossos descendentes, e revela a situação do servo de Deus quando, diante de Deus, arrependido pelos erros cometidos, disposto a uma mudança, precisando, sentindo a necessidade da proteção de Deus em sua vida, nós, como servos de Deus, chegamos a Ele, pedimos pela sua misericórdia, pedimos pela sua proteção e pela sua intervenção miraculosa, que foi o que aconteceu em relação a Esaú, foi o que aconteceu depois do triste e deplorável incidente com Diná. E se Deus está disposto a proteger os seus em meio a tantos problemas, a tanta dor, a tanta violência, então nós podemos confiar na misericórdia de Deus, que Ele está disposto a nos transformar, a nos proteger, a nos ajudar a cada dia. Espero que tenha sido útil. Te convido para uma oração final e até o estudo da próxima lição com as bênçãos e proteção divinas. Obrigado, Pai, por mais uma chance que tivemos de aprender a Tua mensagem. Pedimos que esteja conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo em todas as coisas. Livra-nos de todos os males, perdoa-nos por nossas falhas e pecados, nos dê uma boa semana, um bom restante de semana na Tua companhia. Livra-nos, proteja-nos e nos purifique. Em nome de Jesus. Amém. Peço que, novamente, vendo esse material como relevante, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar a mensagem de Deus, assim como muitos outros que estão divulgando também. Muito obrigado, Maranata, graça e paz, e até o próximo estudo.